Boa tarde. Está começando agora o programa Hora do Campo, nesta sexta-feira, dia 26 de março de 2021. Aqui quem fala é Samuel Alves, estudante de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. No programa de hoje, iremos conversar sobre manejo alimentar de ruminantes na Caatinga. E contamos com a presença da Camila Silva Barbosa, trainer da ABAPA, e da Edivânia Barbosa Ramos, auxiliar de pesquisa da Fundação BA. Ambas foram estudantes do curso de Agronomia da UFOB, Campus Barra. Primeiramente, sejam bem-vindas ao nosso programa, meninas. Ainda mais para se tratar de um tema tão relevante para a nossa região. Então, Camila, sabemos que na maioria das vezes se referem ao bioma Caatinga como um local pobre e de difícil sobrevivência, sobretudo para a produção animal. Você pode nos contextualizar quais as características reforçam esse imaginário e quais as potencialidades da Caatinga para o uso forrageiro, por favor? Primeiramente, boa tarde, Fanuel, boa tarde, professora Janaína. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Grande Rio FM. Queria dizer que é um prazer, mais uma vez, estar participando do programa A Hora do Campo. Estamos aqui nesse momento complicado de pandemia, mas aí trazendo um tema bastante relevante, principalmente para a nossa região. Agradeço o convite da professora Janaína para participar e da minha amiga Edivânia, que sempre acompanha aí o mesmo tema. E de acordo com a sua pergunta aqui, Fanuel, eu vou primeiro falar, então, das características gerais da Caatinga e depois vou dar uma pincelada sobre a questão do potencial que ela tem, que será complementado mais à frente por Edivânia. Primeiramente, quando a gente fala no bioma Caatinga, vem à memória aquelas imagens de território seco, sem vida e solo rachado, como comumente é divulgado na mídia e na literatura. Essa foi uma imagem que foi construída da Caatinga e exige muito diálogo e muita informação para tentar desmistificar que esse bioma só oferece isso. Porque quando se fala de Caatinga, as pessoas pensam, não dá para produzir nada, não dá para fazer nada. Então, esse, de início, é um grande desafio para tratar desse tema, para abordar esse tema, principalmente quando a gente fala de produção animal. E, assim, do ponto de vista de características que vão definir esse bioma, nós podemos citar características de vegetação, onde essas características de vegetação, elas serão decorrentes de condições climáticas marcantes aqui da região semiárida, onde esse bioma está inserido. Essas características são associadas a tipos de solo, ao relevo da região, e principalmente a disponibilidade de água. Isso tudo constitui o que é a Caatinga. A questão da vegetação, marcante principalmente por árvores e arbustos, né, que nós chamamos de plantas xerófilas, é um nome assim, um pouco difícil de falar, mas para você que está nos ouvindo aí, é aquela vegetação que você está acostumado, de plantas contorcidas, plantas que caem folhas no período de seca. Então, elas conseguem sobreviver mesmo em altas temperaturas que nós alcançamos nesses períodos de estiagem e com pouca disponibilidade hídrica. E, além disso, quando a gente vai para a parte do clima, o clima, na maioria das vezes, predomina o tropical seco, ou seja, com essas altas temperaturas, a baixa umidade, e essa característica vai levar a gente a ter uma alta evapotranspiração, né, que é quando a gente junta a evaporação que sai do solo com a transpiração das plantas, e poucas chuvas, como eu falei anteriormente. E essas chuvas ocorrem naquele período delimitado, se concentram em uma época específica do ano. Você, produtor que está aí me ouvindo, o senhor sabe muito bem, muito melhor que eu até, do que eu estou falando. Às vezes, aí na região, por exemplo, começou a chover em novembro, um pouquinho, aí choveu mais em dezembro, janeiro, fevereiro, março, aí em março já parou de chover. E aí você passa o resto do ano todo
com baixa disponibilidade de água, seja para dar aos animais, seja para a parte de vegetação. Esses são pontos assim que eu elencaria brevemente como os que mais conceituam essa imagem da caatinga. Mas então, quer dizer que essas áreas são inapropriadas para a produção animal? Não, longe disso, de forma alguma. Só quer dizer que exige de nós, de pessoas que estão produzindo, uma compreensão do meio onde nós estamos inseridos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não pode mudar as características da caatinga. Nós não podemos interferir na disponibilidade de água no período de chuva, no tipo de vegetação, de mudar as árvores da caatinga. Mas o que nós podemos é aprender a conviver com essas características e fazer disso uma prática economicamente viável com o que nós temos o que nós podemos melhorar nesse contexto. Por exemplo, em termos de potencialidade, a caatinga ela vai ter uma rica biodiversidade de plantas que podem sim ser utilizadas e por muitas vezes elas são desconhecidas. Esse potencial forrageiro é desconhecido por parte dos produtores e essas plantas acabam não sendo aproveitadas como poderiam. Isso é um exemplo de potencial produtivo da caatinga. Certo. Muito obrigado por esse esclarecimento. E então, Edivânia, se esse bioma ele possui tanto potencial de uso, quais as estratégias podemos desenvolver para elevar a oferta de forragem fornecida a esses animais? Olá, boa tarde, Fanuel. Boa tarde, professora Janaína. Boa tarde, Camila. E boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Grande Rio FM, que está aqui nos ouvindo nessa tarde. É um prazer enorme estar participando novamente aqui do programa. Fico muito gratificada pelo convite da professora Janaína. E respondendo a sua pergunta, Fanuel, a respeito desse processo de potencial de uso, né, da caatinga, a gente tem aqui em alguns estudos que falam que a vegetação da caatinga ela pode aí ser responsável por até 80% da oferta de alimentação para esses animais. Como assim? Já que a caatinga ela possui aí uma vegetação tão, óbvio assim dizer, na questão de plantas. Existem algumas técnicas de manipulação da caatinga que podem aumentar essa potencialidade, né? E dentro dessas técnicas, nós elencamos algumas como o raleamento, o rebaixamento e o enriquecimento da caatinga. Essas técnicas, o produtor, o criador de animais, ele pode estar fazendo aí na sua propriedade ou até mesmo nas áreas que ele utiliza para fazer essa alimentação animal, que ele deixa os animais soltos. Se tratando disso, o raleamento nada mais é do que suprimir algumas dessas espécies que possuem pouco valor forrageiro, ou seja, tem muitas espécies que os animais não se alimentam tanto dela. Aí fazer o quê? Dar uma suprimida, fazer cortes especiais, né, cortes seletivos, para que outras espécies forrageiras venham a surgir também na área. Você possa estar fazendo incremento de outras espécies forrageiras. E aí, seguindo esse contexto, vem o rebaixamento, que é o quê? O corte dessas árvores, desses arbustos que possuem um porte mais elevado, principalmente quando eu tenho a criação de caprinos, ovinos e bovinos, eu posso estar selecionando aí algum dessas plantas para estar realizando esse rebaixamento, a fim de disponibilizar alimentação tanto para os caprinos, os ruminantes de pequeno porte, quanto para os bovinos, assim, se tiver na propriedade, né? E aí vai tornar o quê? Mais acessível o consumo aí desse alimento. E, por fim, o enriquecimento. O que seria esse enriquecimento? Seria
a oferta de forragens na Caatinga, principalmente de capins, para fazer com que esses animais possam ter uma alimentação mais variada, né? Aí uma das espécies que poderiam ser implantadas seria o capim búfalo, o capim andropógon, para dar um enriquecimento aí no extrato vegetal da propriedade. Essas seriam algumas das formas de potencializar o uso da vegetação da Caatinga, principalmente porque, como Camila afirmou, o período chuvoso ele é bem reduzido, né? Então, nesse período tem uma oferta muito grande de alimento para esses animais, só que no período seco, na estiagem, esses animais eles não têm tanta oferta de alimentação como no período chuvoso. Portanto, fazer esse enriquecimento, fornecer espécies vegetais de melhor qualidade, assim, que proponha uma mantença para esses animais, seria de grande valia. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Aos ouvintes da Grande Rio FM, estamos de volta com o programa Hora do Campo. E hoje estamos conversando sobre manejo alimentar de ruminantes na Caatinga. E contamos com a presença da Camila Silva Barbosa, assistente técnica trainer da ABAPA, e também da Edivânia Barbosa Ramos, auxiliar de pesquisa da Fundação BA. Ambas foram estudantes do curso de agronomia da UFOB, Campus Barra. No bloco anterior, foi falado e esclarecido um pouco sobre o bioma Caatinga e também sobre estratégias que podem ser adotadas para elevar a forragem fornecida aos animais que estão nesse bioma. E agora eu pergunto a Camila, quais as espécies de pastagens adaptadas à nossa região que o produtor que está nos ouvindo agora, ele pode começar a cultivar? Bom, Fanuel, a literatura nos traz algumas espécies de pastagens, né, de capins, que podem ser cultivados na região por terem se adaptado às condições de semiárido. Dentre essas espécies de capins, nós podemos citar o búfalo, que é um capim extremamente conhecido aí na região, né? Acredito que das espécies cultivadas, ele aí na região é o que predomina, que é o búfalo, que é um capim, assim, bastante cultivado e que tem uma certa resistência ao período de seca. Além disso, tem o andropógon, que também é bastante cultivado, que é altamente resistente a esses períodos de seca. E capim corrente, capim gramão, são espécies que podem ser utilizadas e que com resistência a pouca disponibilidade de água. O ideal também, a gente sabe que tem essas espécies que eu acabei de citar, que são as que podem ser cultivadas com maior adaptação. Mas o produtor tem que se atentar a outras características que vão fazer com que esse capim permaneça ali no período de estiagem. Não é simplesmente, porque eu plantei o búfalo é mais resistente à seca e pronto. Não, a gente tem que se atentar à época de semeadura desse capim, né, para que ele alcance um tamanho ideal no período de estiagem, o manejo dos animais no pasto, a taxa de lotação, a altura desse pasto, porque se não fizer o conjunto da forma correta, quando chegar o período de estiagem, aquele capim não vai aguentar. Ele não, por exemplo, eu tenho ali 100 ovelhas naquele pasto, vou bater aquele capim ali totalmente. Ele, com certeza, ele não vai se recuperar facilmente, principalmente na ausência de água. Então, o manejo de alimentação, de disponibilidade de forrageira para o período de estiagem deve englobar outras características, ou seja, eu posso utilizar a alimentação da caatinga, eu vou enriquecer essa caatinga com espécies de capins que podem ser cultivados. Obviamente, esse capim ele não vai ter de composição bromatológica tão alto,
quanto outros gêneros, né, como um pânico, mas é o capim que vai disponibilizar aqueles animais, pelo menos no período de mantença e talvez, quando bem manejados, até um ganho produtivo. Então, o ideal é que se atente a essas características para que o produtor não deixe os animais sem alimento, principalmente no período crítico, que é o período de seca, o período de estiagem na região. Ok, certinho. Então, fiquei curioso sobre esse banco de proteína que você relatou, Edivânia. Explique sobre esse termo para os nossos ouvintes e quais espécies podem ser utilizadas para compor esse banco. Fanuel, respondendo a sua pergunta, né, sobre o banco de proteína, esse banco que é de suma importância, né, para o produtor fazer aí na sua propriedade, para suprir a demanda de alimento desses animais, juntamente com outras técnicas, como eu falei anteriormente, né, as técnicas de manipulação da caatinga. É interessante que ele tenha dentro da sua área de produção, da área de alimentação dos animais, algumas leguminosas, né, que são essas leguminosas aí que vão proporcionar o fornecimento de proteínas para esses animais, que vão compor esse banco. E aí, dentro da composição desse banco de proteína, que pode ser utilizado no pastejo direto, ou até mesmo no fornecimento da produção de forragem verde ou conservada, né, ao que eles se interessarem em fazer algum tipo de fenagem ou ensilagem, pode estar utilizando algumas dessas leguminosas. E aí, dentro das espécies utilizadas, vem a leucena, né, que é uma espécie muito promissora na região, pela capacidade de rebrota, principalmente no período de seca, ela aguenta um período, esse período seco, ela consegue se manter vigorosa e fornecendo alimentação para esses animais. Ela possui aí uma adaptação, né, às condições edafoclimáticas, ou seja, as condições de solo e clima do Nordeste, além de ser uma espécie que possui uma aceitação muito grande por parte dos ruminantes, né? Por parte aí dos caprinos, ovinos e bovinos. Temos também os feijões, né? O feijão guandu, que pode ser utilizado aí no fornecimento desse banco de proteína, a cunhã e algumas leguminosas nativas, né? Como o sabiá, jurema preta e o juazeiro. Aí, quando essas duas últimas, que são portes um pouco mais altos, pode-se estar utilizando a técnica aí do rebaixamento, onde onde o produtor está diminuindo um pouco o porte dessas árvores para que os animais possam aproveitar de melhor forma as suas folhas, né, no consumo. Além de outras espécies nativas que são encontradas aqui na região da Caatinga, podem estar sendo utilizados como banco de proteína. Ou então a introdução de outras espécies, como a glicerídea, ou até mesmo algum estilosante, né, para fazer o fornecimento aí desses nutrientes para os animais. Além de ser de baixo custo, né, como vai ser um reaproveitamento da vegetação nativa, ele é um incremento aí de baixo ou nenhum custo para os criadores, para os produtores de ruminantes aqui da região. Obrigado, Edivânia, pela explanação, foi bem esclarecedora. Agora, eu direciono a pergunta à Camila. O seu trabalho de conclusão de curso, ele foi intitulado Análise do Manejo Nutricional de Ovinos de Corte no município de Barra BA. Ele abordou diretamente o tema que estamos tratando no programa de hoje, e voltado especificamente para o contexto de Barra. Você pode nos falar um pouco sobre os resultados que vocês conseguiram? Bom, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o manejo alimentar de ovinos criados, né,
aí em Barra, na Caatinga Raleada, e que casa diretamente com o tema que nós estamos abordando hoje. E para realizar essa caracterização, né, para realizar sobre o manejo alimentar dos ovinos criados aí em Barra, nós realizamos uma caracterização do pasto. No que nós queríamos saber? Quais são as espécies encontradas, espécies nativas encontradas nesse pasto que os ovinos consomem, quais eram as espécies que foram adicionadas depois, né, como capim-búfalo, qual o nível de degradação dessa pastagem que os ovinos se alimentam, qual a composição bromatológica que elas oferecem para esses ovinos, e, além disso, além dessa caracterização do pasto, aliar isso também a dados de peso dos animais, como, por exemplo, a média de peso dos borregos ao nascimento, a média de peso das fêmeas paridas e dos machos. Então, nós verificamos, assim, tentando ser o mais breve, né, em relação ao trabalho de conclusão de curso, que é bem extenso, só que tentando resumir e da forma mais clara possível para todos, nós verificamos que o pasto em que esses ovinos que nós analisamos, esse grupo de ovinos que foram analisados, se alimentavam, eram principalmente de uma vegetação nativa. Essa vegetação nativa havia sido raleada e havia sido enriquecida com capim-búfalo. No entanto, esse capim não estava bem manejado. Quando a gente fala dessa vegetação nativa, muita gente se questiona. Sim, que vegetação? O mato da Caatinga? Isso mesmo, que as pessoas chamam comumente de mato. E essa vegetação era composta principalmente de várias famílias vegetais. Só que eu quero destacar principalmente 3 famílias, que foram as que nós encontramos em maior proporção ali na área onde eles estavam pastejando. Então, tem destaque para a família das malváceas, né? As malvas, como a gente costuma chamar sempre. Além das malvas, tínhamos as fabáceas, que nós também chamamos de leguminosas, e ainda as poáceas, que nós conhecemos como as gramíneas, né? Então, essas 3 famílias eram as principais que estavam compondo aquela vegetação nativa que aqueles animais ingeriam sempre. Uma questão interessante que nós visualizamos no meu trabalho de conclusão de curso é que na área também tinham espécies que a literatura nos traz que são tóxicas a esses animais ruminantes, né, que podem trazer problemas neurológicos, problemas hepáticos. E, a exemplo assim, na área tinha o anis estrelado, né, o falso anil, e tinha também a melancia de praia, que são plantas que são consideradas tóxicas. E aí nos veio o questionamento, essas plantas tóxicas, por que não tinha indício de animal intoxicado? Nós chegamos à conclusão de que é porque elas estavam em menor população na área e também porque esses animais seletivos preferiam se alimentar de outra vegetação que tinha ali. Então, eles evitavam essas plantas tóxicas. Mas, além dessas plantas tóxicas e além dessas espécies de vegetação nativa que eu citei, dessas famílias, nós tínhamos também o capim-búfalo presente ali. No entanto, esse capim-búfalo tinha muitas falhas. Observe, uma outra avaliação que nós fizemos foi em relação ao solo descoberto. E nós observamos que 27% da área total avaliada que esses animais pastejavam estavam com solo descoberto. Ou seja, nesse capim-búfalo também tinha várias falhas. Tinha partes em que ele morreu, que o capim morreu, que não houve manejo. Então, ele foi acabando, né? Em alguns pontos ele tinha maior quantidade, em outros pontos era bem falhado. Então, 27% dessa área estava completamente descoberta. E nós temos ainda outros dados, né, de intermediário, outras áreas que possuíam uma maior cobertura. Isso daí é para evidenciar novamente o que eu falei anteriormente em relação à importância de manejar as nossas áreas
para que esses pequenos ruminantes, no caso do meu trabalho, ovinos, tenham sim uma disponibilidade forrageira durante os períodos de estiagem. Quando a gente vai correlacionar isso com o peso dos animais, lembrando que eu falei aqui que a maior parte é vegetação nativa e nós temos muitas leguminosas, muitas malváceas e também muitas gramíneas. Isso casa com o que dito por Edivânia anteriormente em relação às leguminosas e a oferta de proteína para esses animais. Então, quer dizer que ali é só mato? Não. Eles oferecem também um teor proteico, um teor energético. Muitas vezes não é o suficiente para nutrir aquele animal como deveria ser. Muitas vezes ali só vai estar no estado de mantença, né, como nós costumamos dizer. E aí, quando a gente vai comparar o peso dos animais ao nascimento, para ter uma média, nós verificamos que os borregos, ao nascimento, tinha mais ou menos 5 quilos, né? 5 quilogramas ao nascimento. E já as fêmeas tinham, em média, 39 quilos, as fêmeas adultas. Esse dado aí nos mostra que a caatinga enriquecida, a caatinga raleada, tem sim condições adequadas para criar os ovinos, desde que haja o manejo correto das pastagens, que adeque a taxa de lotação, né? O que é a taxa de lotação, para quem está me ouvindo aí do outro lado? É a quantidade de animais que você colocou ali na sua pastagem, no seu capim. E ainda assim, a retirada desses animais, quando você vê que o capim já está em uma altura ali, que a gente chama a altura ali de pastejo, né? A gente alocar esses animais em outra área e fazer ainda questão de adubação, de suplementação concentrada para esses animais, principalmente nos períodos de ausência de chuva, para suprir possíveis demandas que esse animal possa vir a ter. Como, por exemplo, às vezes o produtor se questiona, eu estou tendo muita mortalidade nas minhas ovelhas, ou então minha ovelha está tendo dificuldade de pegar cria. Isso daí pode estar relacionado, dentre outros fatores, ao fator nutricional. Tem muita questão de verminose, tem sim, mas também muitas vezes as pessoas não se atentam de que essas questões reprodutivas, essas questões vão estar diretamente associadas à nutrição. Um animal que não está bem nutrido, com certeza ele não vai ter a mesma produção de um animal que está tendo a nutrição correta. Mas a gente está aqui para evidenciar de que é possível, sim, produzir no bioma caatinga, de que a gente não pode falar assim, não, é caatinga, só tem seca, não dá para produzir. Dá sim, dá para utilizar as espécies vegetais nativas, dá para implementar com outras espécies que são adaptáveis à região, dá para manejar essas áreas, dá para suplementar esses animais e também optar por outras espécies que podem ser utilizadas, que não são as pastagens, né, que não são também o banco de proteína, mas que pode ser utilizado para complementar a alimentação desses animais. Então, de maneira geral, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo, as forrageiras da caatinga vão oferecer condições adequadas, desde que nós sempre façamos o manejo correto, visto que é uma pastagem heterogênea, que tem áreas do solo muitas vezes descoberto, pouca serrapilheira, e vai tendo variações em relação à massa de forragem e também o valor nutritivo que essa forragem está oferecendo para esses animais. Bom, agora eu passo a palavra para as nossas convidadas para fazerem as considerações finais com relação ao tema discutido no programa de hoje. Manuel, agradeço, né, falar sobre esse tema que é de grande valia aqui para a região, para os nossos criadores e produtores de animal, né, salientando aí, quando eu falei da oferta
do banco de proteína com a vegetação nativa aqui da região, né? E o incremento de outras plantas, tomar bastante cuidado com o uso excessivo, né? Quando o animal aí está ingerindo em grandes quantidades, tem que se atentar porque pode ocorrer de haver alguma intoxicação por conta desse excesso dessas proteínas, principalmente aí da leucena, da jurema preta, né? Que possui alguns compostos antinutricionais que fazem mal quando consumido em excesso, salientando que é quando consumidos em excesso, né, em alta quantidade, pode vir trazer aí algumas consequências adversas a esses animais, né? Nada com que tudo ali certinho, na quantidade certa, seja suficiente para que esses animais consigam ingerir aí uma quantidade boa de proteína para a sua mantença e para o seu ganho energético, né? Para sobreviver durante aí esses períodos de seca na caatinga. Eu agradeço aqui a oportunidade cedida pela professora Janaína, por mais uma vez estar presente aqui no programa. Agora estamos todos distantes, né, por conta aí desse período de pandemia, demos uma pausa aí nas atividades, mas com todos esses problemas, né, nós estamos aqui tentando fazer de maneira possível para estar levando um pouco desses conhecimentos aí aos nossos ouvintes, aos nossos produtores de animais aqui da região de Barra. Agradeço e uma boa tarde a todos. Bom, é sempre um prazer participar do programa Hora do Campo, né? Assim, Edivânia e eu já somos participantes assíduas, seja apresentando, seja aqui trazendo um pouco do conhecimento, compartilhando com vocês ouvintes, principalmente você, produtor rural, que está nos ouvindo, que tem dúvidas em relação à produção, seja vegetal, seja animal. O nosso intuito é tentar esclarecer o máximo possível para trazer informação para vocês. Então, se você que está me ouvindo aí do outro lado para falar, mas eu não tenho capim búfalo, eu não tenho nenhum desses capins que você falou, eu não tenho esse banco de proteína. Além disso daí, eu posso optar por mais o quê? Para agregar na alimentação das minhas ovelhas, das minhas cabras. Bom, nós temos também outros alimentos que podem ser utilizados em conjunto, desde que forma balanceada, para a nutrição desses animais, como, por exemplo, a mandioca, o bagaço da cana-de-açúcar, a palma forrageira, né, que tem sido assim, um auxílio muito grande na nutrição desses animais na região semiárida. Pode-se lançar mão ainda de fenação desse capim, de silagem. O importante é a gente sempre estar tentando conviver com a caatinga, aprender a conviver e lançando mão dessas estratégias que são já conhecidas e de que já são testadas e que funcionam de fato. Porque eu sempre bato na tecla, é possível produzir, é possível você ter leite aí desses animais, é possível você ter uma carcaça de qualidade dessas suas ovelhas, desde que a gente possa usar essas estratégias da melhor forma possível. Então, esse é o recado que eu deixo. Qualquer dúvida aí, pode entrar em contato com a rádio, que eles certamente passam para a gente as dúvidas de vocês. Nós tentamos esclarecer. Nós sabemos que, como a Edilene disse, é um período complicado, é um período de muita aflição, né? Esse período de pandemia para todos nós, mas que nós estamos aqui disponíveis para vocês, para sanar as dúvidas, para levar a informação, para aprender também por parte de vocês, caso vocês tenham alguma estratégia aí, vamos dizer, seu Zé, lá no Brejo da Rodeio, Camila, eu faço desse jeito aqui com minhas cabras. Então, a gente também está aberto a essa troca
esse diálogo, né? A gente falar um pouquinho e ouvir também um pouquinho de vocês e aprender juntos. Agradeço, Fanuel, que estava aí à frente da nossa apresentação, desse nosso bate-papo, a professora Janaína, mais uma vez pelo convite, no programa Hora do Campo, que contribuiu demais com a minha formação como engenheira agrônoma, certamente também com a da Edivânia, e agradeço à Universidade Federal do Oeste da Bahia pela oportunidade sempre dada. Boa tarde a todos. Bem, pessoal, já estamos chegando ao final do programa Hora do Campo. E gostaria de agradecer a presença da Edivânia e da Camila, engenheiras agrônomas, graduadas pela UFOB. Deixamos também o nosso agradecimento ao senhor Arquimedes, presidente da Grande Rio FM, e a Chiquinho pelo apoio ao nosso projeto. Eu, Fanuel Alves, me despeço de vocês e os convido para ouvir o nosso próximo programa, que será no dia 9 de abril de 2021, aqui na Rádio Grande Rio FM,